Ô, gente, tô caminhando aqui pela estrada da Ponta Negra e me veio à memória uma reflexão que é algo que eu vou falar amanhã na igreja, né? Isso é, se eu for escalado pela diaconia, né? Por serviço diaconal para ministrar. Mas o que está no meu coração é o seguinte mensagem. Teve um dia que um discípulo gazetou o culto. Ele faltou o culto, simplesmente não foi, né? Eu não sei o que passou na cabeça dele, mas nesse dia ele não foi, ele gazetou. E era no domingo, né? O dia de culto oficial, né? O culto de celebração, o culto da alegria. E esse garoto não foi, esse discípulo não foi. E quando ele chega na segunda-feira pela manhã para comprar o peixe ali na beira do rio, o pessoal pergunta para ele assim, cara, você não foi pro culto ontem? O que houve? E aquele discípulo responde assim, culto? Não teve culto. Teve culto. Aí o discípulo disse, não, Jesus morreu, cara. Vocês não sabem não, Jesus morreu, então. Jesus morre, não tem culto, né? Ele é o culto, não tem... Jesus está morto, não tem culto. E é interessante essa história porque o cara não foi pro culto porque na cabeça dele, Jesus estava morto e não ia ter culto. Só que aí os discípulos falaram assim, os amigos dele, né? Dizem assim, não, teve culto sim. Inclusive Jesus apareceu lá. Jesus apareceu lá e a primeira coisa que ele falou foi, Pai seja convosco. E aí depois ele soprou em nós e disse, receba o Espírito Santo. Aí depois ele disse assim, olha, pega aqui, veja, é eu mesmo. E depois ele disse assim, vamos após mim, né? E o cara ficou desesperado, como? Como que eu falto um culto desse? Como que eu falto um culto onde Jesus aparece e tal? Ressuscitado. E aí, todos vocês já sabem, né? Já perceberam essa história, a história de Tomé. E essa história de Tomé me lembra bem a história, né, do Chris. Todo mundo odeia o Chris, né? O seriado. Que tem um dia que ele gazeta a aula. Simplesmente ele gazeta a aula. E o Michael Jordan vai na escola dele, né? Porque o Michael Jordan descobriu que aquela escola era uma escola somente para brancos, pessoas de pele branca, mas tinha um negro lá que estudava lá. E aí o Michael Jordan quis ir conhecer esse único negro dessa escola, né? Só que esse único negro da escola, ele tinha gazetado aula, ele foi pro cinema. Em vez de ir para a escola, ao invés de ir para a aula, ele foi para o cinema. E aí ele chega em casa, os pais do Cris perguntam assim, e aí, Cris, como foi seu dia? Como foi a aula? Como foi na escola? Aí o Cris diz assim, foi um dia normal. Ele gazetou a aula, né, gente? Então ele falou assim, foi um dia normal, um dia como outro qualquer. Só que não. Passa na televisão, né, na CNN, que a entrevista do Michael Jordan, o maior jogador de basquete de todos os tempos, dizendo que foi na escola de branco, porque tinha um negro que estudava lá, que furou a bolha, e o negro não tinha ido, né? Então, a família dele pegou que ele estava na mentira, né? Pegou ele na mentira. Mas essa história é para trazer uma ilustração de que no dia em que Jesus apareceu no culto, Tomé, ele não recebeu a paz. O Tomé, ele não viu, ele não tocou naquele momento ali, ao menos naquele momento, né? Isso que eu estou falando é no dia do culto. Claro que depois Tomé recebeu tudo aquilo que ele tinha deixado de receber, até porque Tomé, ele é um dos grandes apóstolos. Mas nesse ato, nesse lugar de presença, Tomé faltou o culto, ele deixou de receber, junto com seus amigos, junto com seus irmãos e os outros discípulos, a paz de Jesus Cristo. Porque Jesus aparece ali, ele dá paz, seja convosco. Jesus diz, olha, toque em mim. Essas são as minhas marcas. Eu quero compartilhar com vocês os meus ferimentos. Eu quero compartilhar com vocês as minhas dores. Veja onde entrou a lança. Veja onde entrou os pregos. Olha os meus pés perfurados. Jesus compartilha com os discípulos ali. Naquele ato, Tomé também não estava. Jesus sopra o Espírito Santo e diz, recebam o Espírito Santo. Não confundir com o batismo do Espírito Santo. Mas Jesus, ele ministra ali o Espírito Santo
na vida dos discípulos, recebam a presença do Espírito Santo, recebam o conforto do Espírito Santo. E o legal é que ele usa uma palavra no grego chamada paracletos, né? Recebam um consolador, recebam consolo. E Tomé não recebe esse consolo. E Jesus depois ele finaliza dizendo, vão após mim, vão, levem a minha mensagem, por onde vocês forem, levem a minha mensagem, fale das boas novas, fale dessa salvação, fale desse Deus. E Tomé não estava lá. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, nós faltamos culto por diversos motivos. Por cansaço, compromissos, serviço, trabalho. E algumas vezes capricho mesmo. Existem até aqueles que dizem que estão mais felizes hoje, quando não vão à igreja, do que na época que estavam na igreja. É exatamente assim que Satanás quer que você se sinta. Satanás quer que você abandone Jesus e que você se sinta bem. Não se preocupe. Você vai abandonar Jesus e Satanás vai parar de te perseguir. Você vai abandonar Jesus e Satanás vai deixar de te incomodar. Porque você não é mais um perigo. Você agora é um deles. É um palha. E eu falo isso não para ofender, não para criticar, não para julgar. Porque eu tenho muitos amigos, eu sou pastor de igreja, mas eu tenho muitos amigos que deixaram a comunidade cristã e deixaram a fé em Jesus. A abandonaram. E o mais legal, eu sou crente há mais de 30 anos, há quase 39 anos. Eu sou crente há muito tempo. Mas o mais legal é que eu nunca quero trazê-los de volta para a igreja, porque eu sei que eles conhecem o caminho. Eu nunca faço evangelismo para eles, porque eu sei também que eles não estão desviados, eles estão assim, apenas sem vir ao culto. Eles não estão saindo da noite, não estão bebendo, não estão fazendo coisa errada. Simplesmente não estão vindo ao culto. E eu não os critico. Eu também não tento catequizá-los ou evangelizá-los para voltar à igreja. Mas o legal, que eu acho mais interessante, é que eles fazem questão de me dizer o quanto eles estão bem e que eu deveria também experimentar. Experimentar. Aí eu lembro de uma frase do meu saudoso pai. Meu pai dizia que ele tinha muito medo de ir para o inferno. Meu pai era um guerreiro, era um militar, era uma pessoa de guerra. Ele dizia que ele tinha muito medo de ir para o inferno, porque ele tinha medo de se acostumar com o diabo. Às vezes, a pessoa se acostumou com o diabo e ela não percebeu. Se acostumou com a situação de marasmo, ela não percebeu. Tamo junto. Faz! Se acostumou com as desculpas e não percebeu. Eu tô caminhando aqui e as pessoas estão me cumprimentando na rua. E ele não percebeu. Às vezes, nós estamos assim também. Nós estamos vivendo esse momento, passando por esse tipo de situação. E a minha palavra é para você que Tomé faltou o culto naquele dia. Mas ele foi no outro culto. No outro culto ele não perdeu. Aí sim, você vê lá em João que no outro culto, Tomé estava lá. Jesus aparece de novo. Aí diz, Dídimo, meu garoto. Tomé, menino. Cara, Jesus faz um culto dedicado para Tomé. Jesus aparece exclusivamente para ele. Tomé, vem cá. Olha aqui, pega. Olha meu dedo. Olha aqui o buraco do prego na minha mão. Olha aqui onde entrou a lança, né? Olha aqui os meus pés. Olha Tomé. E Jesus começa a mostrar para Tomé o quanto Tomé ele é amável dentro da comunidade cristã. Porque o inimigo das nossas vidas, ele quer te mostrar que você é amado fora e não dentro. Mas Jesus faz questão de dizer para Tomé, eu apareci por você, para que você não fique de fora de tudo aquilo que eu tenho para te oferecer. Gente, é isso. Essa é uma reflexão que veio na minha cabeça aqui, né, dessa história. E eu quero te convidar para amanhã, domingo, às 8:30 da manhã, estar lá na rua Santa Isabel, número 73, tá? Perdão, rua Santa Luzia, número 73, no bairro de São Geraldo. Eu vou deixar o endereço aqui, é lá da igreja onde a gente congrega. Nós temos culto de manhã, de 8:30 às 10, e de noite, né? De 18 às 7:30, tá? Se você for à noite, chegue 6 horas, porque o nosso culto termina exatamente 7:30 da noite. Se você for pela manhã, chegue 8:30, porque nós terminamos às 10, tá? Deus te abençoe, tá bom?
Tamo junto.